Agora no Novo Jornal é tempo de Data Vénia, 5 minutos a direito, com Paulo Ferrinho. Boa noite, Paulo Ferrinho, sexta-feira, dia de 5 minutos a direito do Data Vénia, e hoje vamos falar e desmistificar o direito de retenção. Muito obrigado, Nuno, mais uma vez, prazer em rever-te novamente e voltarmos hoje a fazer este espaço no Novo Jornal. Boa noite a todos os telespectadores. Vamos tentar desconstruir este tema, que é um tema que é muito vulgar, muitas pessoas o utilizam em linguagem normal e corrente, que é o chamado direito de retenção. E o que é isto, o direito de retenção? O direito de retenção é um instituto jurídico que está no Código Civil, nos artigos 754 e seguintes, e diz-nos o quê? Que o credor, isto é, quem está em posse, tem direito a ficar com essa coisa, a reter a coisa que está em essa posse, tendo em conta que fez um contrato sinalagmático, isto é, com duas partes, e houve um incumprimento, ou pode haver um incumprimento a outra parte, e é uma forma de lhe restituir o que é devido. É isso que é o direito de retenção. Sobretudo, é um direito real, isto é, que incide sobre coisas concretas, sobre crédito, também sobre créditos, e que tem como base garantia a própria coisa que lhe foi confiada, ou por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto, ir a uma oficina, nós vamos arranjar o nosso próprio carro, o nosso veículo, é feito um conjunto de despesas no veículo, no final vamos levantar o carro, se não fizermos a contraprestação do pagamento, isto é, se não pagamos aquela despesa que foi efetuada pelaquela oficina, a oficina tem o direito de reter o carro para cobrir o crédito, as despesas que lhe foram feitas. Isto tem duas garantias, que é o direito de retenção tem duas funções, que é a de garantia, como já expliquei, e de coerção, que é esta coerção apenas e só proporcional na medida de reter e não fazer qualquer tipo de violência sobre o dono da coisa, não é? E isso, o verdadeiro proprietário da coisa. E, como já disse, é uma forma de todo o credor se fazer pagar pelas despesas que foram feitas. Há pressuposto de retenção, isto é, existem um conjunto de regras que têm que ser observadas para ser legalmente possível para esta questão, que tem que ter a posse ou detenção legítima da coisa alheia, que é detentor da coisa do credor, o detentor da coisa ser credor do titular da coisa objeto de retenção, isto é, tem que haver um contrato direto com a outra pessoa que é o direito, tem o direito de propriedade sobre a coisa, tem que haver uma existência de uma conexão entre a coisa e o direito de crédito, portanto, e não existir um afastamento do direito de retenção pela prestação da caução. Dou exemplo, por exemplo, outra vez da oficina, vamos à oficina, levantamos o veículo, não pagamos, levamos para a nossa residência e de repente, ao outro dia, como não pagámos, ficámos de pagar e não pagámos, o senhor da oficina, com uma segunda chave, vai à nossa residência, à porta da nossa residência, ver o nosso carro e decide então apropriar-se dele e voltar para a oficina como direito de retenção. Isto já não. Isto é ilícito, isto já pratica um furto. Já não entra no direito de retenção porque deixou de estar na posse dessa coisa. Portanto, é importante saber que estas medidas são importantes na avaliação porque é aquilo que vai distinguir o que é a possibilidade legal de reter uma coisa e o que é que nós estamos a praticar um ilícito, tanto civil como criminal, quando depois, se não cumprimos estas regras. Existem outros contratos que estão abrangidos de direito de retenção, posso dizer, por exemplo, os transportadores das mercadorias, não é? Os albergueiros, que é quem tem os alojamentos locais, os hotéis. Imagina que te esqueces coisas dentro do hotel, sais sem pagar, ele tem o direito de retenção das coisas que ficaram no hotel até que seja feito o pagamento. O gestor de negócios é esta pessoa que nós contratamos para fazer determinado tipo de execução dos nossos negócios e depois não pagamos, ele pode reter parte do crédito proveniente dessa gestão. Os depositários, os beneficiários de promessas, existem um conjunto de pessoas que podem fazer ou utilizar este instituto de retenção. Mas há limites. Há determinado tipo de ações, comportamentos, em que está excluído o direito à retenção, que está no artigo 756, nomeadamente.
Quando são obtidos por meios ilícitos, a coisa, como já expliquei, de nós deixar ir o carro e depois lembrar, já não pagou, vou buscar, isso é uma forma de ilícito. Que tenham sido os contratos feitos de má fé, já programei, vou fazer um contrato não cumprindo já aqui uma declaração anterior viciada, já para ficar com a posse da coisa. Relativamente a questões impenhoráveis, já há bens que são impenhoráveis, portanto, como já falei aqui, relativamente ao penhor e à penhor, exatamente, os instrumentos de trabalho, mesmo objetos do usufruto da família, portanto, já falámos aqui do penhor e da penhora. E quando a outra parte presta uma calção, isto é, eu vou à oficina do carro, o senhor diz, olha, você tem que me prestar aqui uma calção de 200 euros para garantir o pagamento. Então, se tiver essa calção, já não pode reter o carro, mas sim fazer o uso do crédito dessa calção. Basicamente, isto é o direito de retenção e é isto mais ou menos em 5 minutos que tentamos desconstruir e simplificar esta questão do direito de retenção. Agora, vou-te eu reter a ti durante mais um tempo. Tenho 2 temas, vamos começar por um tema nacional. Galamba continua a dar que falar. Marcelo teria hoje uma comunicação ao país que acabou por não fazer. Acho que já vai fazer outra vez. Já vai fazer. Será que temos Galamba a mais, Costa a menos? Costa não deveria já ter tomado por si só e ter demitido e acabar com estes casos e casinhos? Eu acho isso é da lavra e da competência exclusiva do seu Primeiro-Ministro. Aquilo que diz a lei, e isto é importante, é que cabe ao Primeiro-Ministro escolher os seus ministros e responder politicamente pelas suas escolhas. Se o Sr. Primeiro-Ministro considera que um ministro do seu governo está em condições políticas de confiança e de credibilidade pública para o exercício da sua função e que não está beliscado essa função por ações praticadas, seja pelo próprio ministro ou por pessoas que estão da sua responsabilidade, cabe depois ao Sr. Primeiro-Ministro responder politicamente perante o Sr. Presidente da República, que o Primeiro-Ministro responde perante o Presidente da República, segundo a Constituição, e todo o Governo responder pela Assembleia da República. Não nos esqueçamos que esta questão é muito complicada. É muito complicada porque existem várias variáveis e são vários atores com informações contraditórias num striptease político e vocabulário também que ontem se assistiu na Comissão de Inquérito e que cria problemas graves de consistência, de coerência e, sobretudo, de confiança pública para a política. Eu, há bocado, também escrevi nas minhas redes sociais um artigo sobre a Comissão de Inquérito ao caso TAP. Considero que está completamente desvirtuado, em termos jurídicos. Existe um regime jurídico das comissões de inquérito. Isto é, fixa-se um objeto de investigação da própria comissão de inquérito para que seja concentrado todo o escrutínio político àquela ação. Aquilo que se está a assistir na comissão de inquérito, além de uma impreparação grave. Há um aproveitamento político. Exatamente, uma impreparação grave dos senhores deputados que lá estão, que não sabem o que são técnicas de inquirição e interrogatório, fazem perguntas capciosas, estão muito mais disponíveis para fazerem preconceitos, prejuízos, considerações, conclusões, tudo à margem daquilo que é o próprio... aquilo que é o objeto da comissão de inquérito, do que apurar os factos. Nós estamos a apurar os factos sobre a TAP, a gestão da TAP, e quais foram, se essa gestão da TAP houve ou não houve violação da lei e do interesse público. E isso é importante que nos centremos ontem. Mais de 80% do assunto que foi feito foi sobre comportamentos individuais do próprio Ministro e do seu gabinete, que não tem nada a ver com a TAP. Não tem nada a ver com a TAP. Aquilo que tem a ver com a TAP é o projeto de reestruturação que foi feito, os 3,5 mil milhões, não são 3,2, são 3,5 mil milhões, é muito que é 3,1 direto e mais 400 milhões do tempo da pandemia. Se a TAP tem ou não tem condições de solvabilidade, se tem ou não tem condições de operacionalidade, se há receitas suficientes para cobrir as despesas tendo em conta a operação da própria TAP, quais são as responsabilidades que existem internas da TAP relativamente, por exemplo, aos contratos da LD de leasing feitos pelos aviões que supostamente foram 20% acima, o preço 20% acima do que era do comércio, se a senhora anterior, ex-chefe, a senhora Cristine,
foi ou não foi competente na gestão da TAP, se teve ou não teve intervenção direta nos prejuízos ou nas receitas, se cumpriu ou não cumpriu o contrato. É isso que serve a CPI. Não é para dizer se houve ou não houve um cidadão que estava no gabinete, se atirou com uma bicicleta, ou se o furto, se há furto, se há roubo, se há nada, o que é que existe. Não, isso é para as autoridades judiciárias, porque foi apresentado um processo, uma queixa-crime, uma participação-crime com esses factos. Isso politicamente é pouco interessante para uma comissão de inquérito. Pode ser para o festival. Isso pode ser para o espetáculo circense, para desviar das coisas que são importantes de facto, que devem ser focadas. Agora, para os portugueses, para quem acompanha a política nacional, a Comissão de Inquéritos tem sido um dos maiores venenos diretos à credibilidade dos políticos e não só neste caso, na Assembleia da República. Todos os casos, dá aso a populismos, a destruição, a enviesamento, que são a manipulação de informação, que apenas desviam o que é que deve ser discutido na TAP. Nós queremos ou não queremos uma TAP pública? E é a primeira pergunta. Bandeira? De bandeira. Pública. Se não queremos, qual é o projeto que nós temos para neste caso, privatizar a TAP? Como é que queremos a privatização? Queremos a 100%, queremos a 51%. Como é que ficam os titulares? Como é que o Estado garante os seus interesses, os 3,1 mil milhões que lá está? O quê? Vai conseguir arrecadar, recuperar esse dinheiro? Não vai? Como, por exemplo, o dinheiro que foi colocado na Lufthansa já foi todo pago pela própria Lufthansa ao Estado alemão. Portanto, é possível ou não é possível recuperar? Os gestores que estão escolhidos da TAP são os mais competentes ou não são mais competentes? Têm feito um trabalho que dignifica e que potencia o desenvolvimento da TAP, seja em resultados operacionais, seja em resultados financeiros, ou são apenas comissários políticos para extensão do próprio governo na TAP? Isso é que tem que ser discutido, não? E agora, um tema regional. Esta semana, dia 17 de maio, uma marca na região, Novo Jornal, 4º aniversário. O Novo Canal é um projeto que me enche o coração, como sabem, não é? O Paulo já disse, o Paulo Lopes, sou o diretor deste canal, fui um dos fundadores, sou o programa, o Data Bem é o programa mais antigo, portanto, que se mantém em antena aqui no Novo Canal. É um projeto essencialíssimo à região. E é essencial porquê? Porque agora já faz parte da nossa vida. Já não conseguimos viver, em termos de comunicação regional, sem um Novo Canal. Mesmo os atores políticos, sociais, associativos, já veem o Novo Canal não como um órgão de comunicação social, mas como uma referência de credibilidade da própria região. Como este, sim, é um veículo, é uma voz que nós podemos confiar. Tem isenção, tem credibilidade, tem bons profissionais e, sobretudo, prima pelo rigor informativo, não especulativo, e não é arma de arremesso de ninguém. E isso só se consegue conquistar, e o Paulo está de parabéns, Nuno está de parabéns, e na tua pessoa queres endereçar a todos os profissionais desta casa, porque é muito difícil resistir a todo tipo de pressões, sobretudo quando temos a imagem, quando temos a palavra, que pode ser tão influenciadora das massas, né, como da carnarização, que há muita gente, sobretudo os políticos, têm tentação de, com aproximações com doce, né, que sejam dar um reboçadinho para depois conseguir de uma forma pejorativa contaminar todo este processo de isenção, porque faz inclinar o barco e faz, na minha opinião, uma coisa horrível, que é pôr os interesses pessoais à frente do interesse público, que é aquilo que o Novo Canal tem feito. Interesse público, interesse público, interesse público. E dia 17 também, o dia de aniversário do Paulo Ferrinho. Não é 4 anos, mas também mas fez... É uma feliz coincidência. É uma feliz coincidência, não é? Exatamente. O Novo Canal nasceu no meu dia de aniversário. Portanto, tem tudo para correr bem. Parabéns também, mais uma vez, pelo aniversário. Parabéns também por estes 5 minutos.